Neste vídeo vamos finalizar um pouco o exercício que nós fizemos no vídeo anterior e vamos também mostrar que técnica usar para conseguir centrar uma JFrame no nosso ambiente de trabalho. Vimos então no vídeo anterior como criar aqui uma classe que tecnicamente vai ser uma extensão da classe JFrame e adicionamos aqui um comando. Colocámos aqui dois, mas acabámos depois por não fazer a conclusão do exercício, mas de certa forma o que nós vamos fazer agora é completar esta parte do exercício, neste caso adicionando o botão de ajuda. E vamos seguir os mesmos preceitos que foram utilizados para a criação do botão sair, do comando sair. Ora, como podem observar aqui, então, nós fizemos aqui o seguinte, fizemos primeiro a criação de dois objetos, duas propriedades, que neste caso são duas instanciações da classe JButton. Depois colocamos aqui um Action Listener, que é basicamente um evento, ou a captação do evento, e que neste caso nós designamos com o nome CMD sair click. Isto para que possamos rapidamente identificar no nosso código qual é este Action Listener que nós estamos aqui a criar. Neste caso, este Action Listener foi depois de toda esta implementação que aqui está e que me permite definir qual é o aspecto do meu formulário, foi depois criado aqui, cá está, a CMD sair click, é um New Action Listener que depois vai ter aqui embebido uma execução deste método, um Public Void Action Performed, e o que é que ele vai fazer? Simplesmente, neste caso, vai fazer um System Exit com um parâmetro 0, isto é, vai encerrar a aplicação. Ora, e depois adicionamos aqui o comando sair, ou melhor, criámos o comando sair, dissemos-lhe que o método que está associado ao Action Listener é este método que cá está aqui escrito em cima, e depois adicionamos então ao nosso formulário. Vamos muito rapidamente fazer aqui também a junção do ajudar, ou neste caso do CMD ajuda. Então vou criar aqui um novo Action Listener, neste caso CMD ajuda click. Okay. Vamos depois criar exatamente o mesmo tipo de evento, neste caso vamos aqui copiar inclusive este código que aqui está, e neste caso aqui vai ser para o ajuda click. Vamos colocar aqui ajuda click, ok? E o que é que vai fazer aqui? Simplesmente o system.out.println, ok? Vamos aguardar um instantinho até que o Eclipse nos atualize ali o código e depois vamos colocar aqui foi clicado o botão de ajuda, ok? Muito bem. Vamos agora aqui criar rapidamente também o botão de ajuda. Neste caso vamos aqui selecionar esta parte aqui, ok? Aqui o ajuda clique está correto. Vamos aqui colocar o código para o comando de ajuda. Ora, eu vou fazer o seguinte. Como podem reparar, eu tenho aqui um espaço que eu não vou conseguir alterar, a não ser que eu elimine, ou melhor, conseguir organizar de forma a que fique aqui agrupado ou alinhado com estes comandos. Ora, existe aqui um mecanismo que é pressionando o Alt-Shift-A, vão rapidamente verificar que vai aparecer aqui no Eclipse este tipo de cursor com uma cruz. E eu posso simplesmente fazer o seguinte, posso selecionar todo este conjunto de caracteres e agora vou escrever simplesmente CMD ajuda, ok? E reparem como rapidamente eu consegui escrever em todas as linhas. Ora, neste caso, obviamente que houve aqui então esta alteração, eu vou ter que regressar ao meu ambiente normal. E vou fazer novamente Alt-Shift-A e regresso então aqui ao meu código normal. Agora, claro, vou colocar aqui ajuda. Vou colocar aqui no Action Listener ajuda também. E depois vou adicionar aqui o meu comando. Acontece ainda que eu vou ter que definir qual é a localização do meu comando ajuda. E neste caso eu não o posso deixar ficar exatamente com as mesmas coordenadas, uma vez que ele vai se sobrepor ao comando sair. Então, neste caso eu vou aqui alterar em 40, portanto vamos colocar aqui 90, a altura do botão, para que eles fiquem um por cima do outro. Vamos verificar se o nosso código está a ser executado corretamente. Vamos aqui executar e reparem que cá está então sair e por baixo disto tem o ajuda. E quando eu clico aqui em ajuda, temos então a informação a ser aqui apresentada na minha consola. Ok? E se eu clicar em sair, a aplicação simplesmente é encerrada.
Ora, feito então este conjunto de acrescentos ao nosso código para que o exercício ficasse completo, há aqui um pormenor que nós queremos tratar neste exercício, que é o facto do nosso formulário ser apresentado aqui no canto superior esquerdo. Isto é, com uma coordenada 00. Ora, o que nós queremos basicamente é que ele venha a ser apresentado aqui no centro do nosso monitor. Ora, neste caso há aqui uma operação matemática que é importante referir. Nós vamos ter que encontrar as dimensões do nosso monitor e vamos também ter sempre em conta as dimensões do nosso formulário. Isto significa que nós vamos ter que encontrar qual é a coordenada intermédia da largura do nosso monitor. E, portanto, neste caso será a largura do monitor a dividir por 2 e dará este espaço aqui. Mas vamos também ver como é que vamos calcular a altura do nosso monitor e a dividir por 2, que é para nos dar esta coordenada daqui. O conjunto destas duas coordenadas vão, na prática, dar-nos aqui o centro do monitor. Ora, o que nós vamos ter depois que fazer é subtrair a este conjunto de valores metade da largura e metade da altura do nosso formulário. Parece extremamente complexo, mas na realidade não é. O que nós vamos fazer aqui, basicamente, é o seguinte. Vamos aqui dentro definir qual é a dimensão. Temos aqui a dimensão da nossa form, okay? Do nosso formulário. Vamos primeiro verificar se aqui na nossa consola nos é apresentado o valor, neste caso, da largura e da altura da nossa forma. Então, neste caso, eu vou fazer system.out.println dimensão.width, ok? Mais vezes, e agora, mais dimensão.height, ok? E vamos verificar se este mecanismo vai ser executado corretamente. Isto é, vai-nos aparecer aqui qual é a dimensão do nosso formulário. Vamos aqui executar, e cá está, 500 por 300. Portanto, temos aqui a largura e a altura. Muito bem, o que nós vamos agora verificar é o seguinte. Como é que nós vamos determinar qual é a dimensão do nosso screen? Ora, para isso nós vamos utilizar aqui aquilo que se chama o Toolkit, ok? O Toolkit é basicamente uma classe que nós podemos utilizar para ter acesso a um conjunto de informações sobre o nosso sistema. Neste caso, eu escrevo Toolkit, ok? E o Toolkit está aqui a dar um erro porque o Toolkit contém agora aqui um conjunto de implementações à frente que eu vou fazer. Neste caso, vamos colocar aqui um ponto e vai-nos dar aqui um Get Default Toolkit. Ora, vamos buscar aqui o nosso Toolkit por defeito e a partir de agora temos aqui um conjunto de métodos que podemos evocar para ir buscar valores do Toolkit. E neste caso vamos querer o Get Screen Size. E no Get Screen Size o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Se repararem, neste momento, se eu executar o código não gera qualquer erro, mas se eu colocar aqui o meu cursor por cima, ele vai-me dizer que o Get Screen Size é do tipo Dimension. Então vamos definir aqui uma dimensão, dimension. Ora, dimensão monitor é igual a toolkit.getDefaultScreenSize, ok? Então vamos agora verificar aqui se nós temos aqui apresentado, em vez dos 500 por 300, a dimensão do nosso monitor. Então, neste caso, vamos colocar system.out.println dimensão monitor.width, ok, mais dimensão monitor.height. Vamos então verificar se o nosso código vai ser executado corretamente e se vamos ter aqui os dados que pretendemos. Vamos aqui executar e cá está, 1280 por 720, que é exatamente a resolução deste monitor da minha máquina virtual. Vamos então agora utilizar aqui os dois valores que nós já conhecemos. Neste caso temos aqui a dimensão, eu vou colocar aqui centrar o formulário. Temos aqui a dimensão do nosso monitor, ou neste caso do nosso screen, e sabemos também que temos a dimensão aqui, alguns, ok, está aqui, temos a dimensão do nosso formulário. Ora, então o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte, vamos aqui centrar o nosso formulário da seguinte forma. This, ponto, onde podemos simplesmente fazer assim, set location. Okay? E o set location tem aqui vários tipos de assinaturas. O que nós vamos definir é esta daqui do X e do Y. Isto é, queremos colocar na posição X e Y. Ora, a posição X e Y determinam então o canto superior esquerdo do meu formulário. Então, neste caso concreto, reparem, eu vou aqui, inclusive aqui, comentar este código e vou executar a minha aplicação. Portanto, quando eu digo que
esta coordenada do set location define o x e o y, eu estou a falar exatamente desta coordenada do canto superior esquerdo. O que quer dizer que eu vou ter que colocar aqui a meio do meu screen, mas retirar-lhe metade do tamanho do meu formulário para conseguir obter aqui esta coordenada. Então vamos aqui interromper o nosso código, vamos clicar aqui neste botãozinho que é o Terminate e vamos aqui utilizar então aqui o Set Location. O Set Location vai nos pedir a coordenada x, ora a coordenada x é o resultado de uma operação matemática que vai utilizar as duas dimensões, neste caso dimensão monitor.width, isto é, a largura da dimensão do monitor a dividir por 2, menos a dimensão do meu formulário, neste caso, ponto width a dividir por 2. Ok? E vamos deixar o y agora, por exemplo, com o valor 0. Ora, o que é que irá acontecer neste caso? Se o nosso código estiver a funcionar corretamente, o nosso formulário já vai ser centrado aqui no topo, mas colado no cimo. Vamos verificar se é isso que acontece. Ok, e cá está. Então o nosso formulário colocado lá no topo e aqui encostadinho ao cimo da nossa forma, ou no nosso screen neste caso. Ora, o que eu quero é que ele fique centrado. Então vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos aqui no y, colocar dimensão.monitor, ok, peço desculpa, dimensão underscore monitor, eu vou até, inclusive por uma questão de leitura, mudar aqui para a linha de baixo, dimensão.monitor.height, a dividir por 2, menos dimensão.height a dividir por 2 também. E, portanto, neste caso o que eu tenho aqui basicamente é o seguinte, eu vou definir a localização, set location, e a localização tem a coordenada x e y, portanto a coordenada horizontal e a vertical, e neste caso simplesmente utilizei então a dimensão do meu monitor, que eu fui buscar através desta declaração que aqui está, da utilização do toolkit.getDefaultToolkit e depois do getScreenSize, buscar o tamanho do ecrã, e basicamente fui pegar na sua largura, dividir por 2, obtive o meio e retirei-lhe metade das dimensões do meu formulário. E fiz o mesmo exatamente na vertente vertical e, por conseguinte, se eu agora executar o meu código, eu irei ter então o meu formulário centrado.